Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Esse vídeo que eu estou gravando aqui é um vídeo que vai ser usado para complementar o vídeo de teoria. Na verdade, além desse vídeo, vai ter alguns outros para a gente trabalhar todos os tipos de movimentos verticais. Hoje, a gente vai se concentrar exclusivamente no caso da queda livre, que é o caso em que você tem um objeto parado e esse objeto ele é abandonado. Inclusive, essa questão que eu vou resolver com vocês, você deve usar como referência para fazer a questão dissertativa obrigatória. Essa questão, na verdade, é uma questão quase que de verificação de estudos, né? Então, se você vê o vídeo, faz a comparação, você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Mas se tiver, na verdade, se lembra que eu estou sempre à disposição, tanto no chat quanto no fórum, né? Então é só me procurar lá que eu estou à disposição, beleza? Então vamos lá. Essa questão fala assim pra gente, ó. Para estimar a altura de uma ponte em relação ao nível das águas de um rio, um estudante de física abandona uma pedra no alto da ponte e determina que o tempo gasto até ouvir o ruído característico de um corpo penetrando na água foi de 1,4 segundo. Desprezando a resistência do ar e o tempo para o som percorrer a distância da água até o estudante, considerando g igual a 10 e orientando a trajetória para baixo como positiva, determine, item a função horária da velocidade da pedra. Pessoal, aqui a informação muito importante para a gente é que a orientação ela está para baixo como positiva. Lembra que o sinal da velocidade, o sinal da aceleração, depende da orientação da trajetória, né? Uma outra coisa importante que foi dita aqui é para a gente ignorar a resistência do ar, né? Lembra que isso é uma das condições para que o movimento seja uniformemente variado. Então vamos lá. Item A. Ele pede para a gente a função horária da velocidade da pedra. A função horária da velocidade é aquela equação do v-voat. Lembrando que o v0 e a aceleração são as constantes e o v e o t são as variáveis que a gente vai deixar uma em função da outra. Bom, queridos, como o objeto ele foi abandonado, a gente está falando aqui de uma queda livre, não é isso? A gente está falando de uma situação em que a velocidade inicial do objeto vale quanto? Vale 0, não é isso? Aqui, ó, foi abandonado. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Esse V0 eu vou trocar por 0. E aí, se você não quiser, você não precisa nem colocar aqui embaixo, né? Porque 0 mais qualquer coisa vai ser essa coisa. Sobre a aceleração. Importante recordar que a gente está adotando para baixo positivo nesse exercício. E como a gravidade aponta para baixo, a gente vai usar a aceleração como sendo mais 10. Então aqui vai ficar 0 mais 10 vezes o tempo t. Pessoal, se eu troco esse tempo t por 1,4, eu vou estar achando a velocidade que o objeto chega na água. Eu não vou trocar nenhum valor para esse tempo. Eu vou deixar em função. Para cada tempo que eu coloco aqui, eu acho uma velocidade diferente. Belezinha? Bom, olha o que ele pede, inclusive, no item B. O item B, ele pergunta para a gente qual é a velocidade da pedra imediatamente antes de atingir a superfície da água. Galera, aqui eu vou trocar o meu tempo por 1,4, que foi quando a pedra atingiu a água. Então, a velocidade vai ser 10 vezes 1,4. Multiplicar por 10 faz com que a vírgula ande uma casa para a direita. Então, o resultado dessa conta vai dar 14 metros por segundo. Então, essa seria a resposta do item B. O item C, ele pede para a gente construir o gráfico da velocidade em função do tempo desde o instante em que a pedra foi abandonada até o instante em que a pedra atinge a água. Pessoal, vamos pensar. Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. No início, no tempo inicial, no tempo 0, qual que era a velocidade da pedra? Isso mesmo, a velocidade da pedra era 0, porque ela foi abandonada. Depois de 1,4 segundos, qual que era a velocidade da pedra? Está aqui nessa conta do item B, não é?
vale 14. Eu vou pegar esses dois pontos e colocar num gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo. Aqui vai ficar um pouco torto, queridos, desculpa. Em função do tempo em segundos. Então, o que a gente sabe? Eu vou até colocar de uma cor diferente aqui, ó. A gente sabe que no tempo zero a velocidade é zero, que nos daria esse ponto aqui, ó. No tempo inicial a velocidade é nula. E no tempo, quando você pega o tempo 1.4 segundos, mudar a cor aqui também, ó. Então, se eu pego esse tempo 1.4 segundos, quanto vale a minha velocidade, ó? Vale 14. Aí você fala, tá, professor, agora é só ligar esses dois pontos? Vamos pensar. Que função que a gente tem aqui, ó? V igual a 10 vezes t. É uma função do primeiro grau, não é? O expoente do tempo aqui, ele vale 1. Lembrem que quando a gente tem uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, nesse caso, ó, você teria um gráfico assim, ó. Pessoal, vamos acreditar que isso daqui é uma reta, hein, ó. Finge que isso daqui é uma reta, ó. E eu pararia nesse caso aqui, no tempo 1.4. Aí você fala, professor, não pode passar? Nesse caso não, porque assim que a pedra bate na água, existem outras forças atuando sobre ela, e essa função aqui, ela deixa de ser válida. Então, pessoal, isso seria a resposta do nosso item C. Para a gente terminar esse exercício, né, vem o item D, que ele pede para a gente calcular a altura da ponte em relação à água. Pessoal, imagine que você tem aqui uma ponte. Imagina que aqui está a água do rio. Ó. Tem água do rio. A pedra ela foi abandonada daqui. Ó. Aí essa pedra ela cai e atinge a água. Você concorda que a altura dessa ponte é o quanto a pedra anda desde o início até o fim? Então, se a pedra ela andou 2 metros, isso significa que a ponte tem 2 metros. Se essa pedra andou 5 metros, é porque a ponte tem 5 metros. E assim por diante. Você fala, tá, mas como que eu consigo descobrir o quanto essa pedra se deslocou com as informações que eu tenho aqui? Bom, existem 2 caminhos. O primeiro caminho sem fórmula é a gente lembrar que num gráfico da velocidade pelo tempo, a área, sob a linha, né, sob essa linha do gráfico, essa área nos dá o deslocamento. Então aqui, ó, o ΔS seria numericamente igual a essa área desse triângulo, que é dada por base vezes altura sobre 2. A base seria 1.4, a altura seria 14, tudo isso sobre 2. Pessoal, aqui você tem várias opções. Ou você multiplica em cima e depois divide por 2, ou você efetua essa divisão do 14 pelo 2, por exemplo, que daria 7, e depois você multiplica pelo 1.4. Pessoal, sendo sincero, a ordem não importa. Eu vou fazer a divisão do 14 pelo 2 porque parece que a conta fica um pouco mais simples. Então aqui, ó, item D, ó, você vai fazer ΔS igual 1.4 vezes 7. 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 1 dá 7, com 2 que subiu, dá 9. Agora eu coloco a vírgula. Então, esse ΔS vale 9,8 metros, que seria a altura da ponte nesse caso. Você fala, professor, mas e se eu quisesse usar fórmula? Porque eu não sei se eu pensaria em construir esse gráfico se o exercício só tivesse me perguntado o item D, por exemplo. Eu não teria pensado em montar a função horária da velocidade, calcular o tempo em que a pedra chega na água e depois construir o gráfico para calcular a área. Como que eu faria para resolver o item D direto? Só você poderia resolver o item D direto usando, por exemplo, a fórmula do sorvetão. ΔS igual a V0T mais A sobre 2 tempo ao quadrado. Percebam que como a velocidade inicial é 0, 0 vezes qualquer número vai zerar. Então, esse termo aqui, ó, vai desaparecer. Aí o ΔS vai ser igual a quanto? Ó, a aceleração nesse caso é mais 10.
O tempo que demora para a pedra chegar na água é 1,4 ao quadrado da própria fórmula sobre 2. Pessoal, 1,4 ao quadrado daria 1,96. 1,96 vezes 10 daria 19,6. Sobre 2 daria o 9,8. Beleza, meus queridos? Um grande abraço.